Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Fiat. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Partilha do vídeo A Espiritualidade da Cruz, ensinada a Luísa Picarreta. Neste vídeo vai se falar sobre a cruz, as mensagens, né, do Livro do Céu, em que a Luísa Picarreta ela recebe de Jesus, né, os ensinamentos a respeito da cruz nos primeiros 10 volumes. Né, é uma introdução, é um primeiro vídeo em que fala sobre a importância da cruz e traz trechos do Livro do Céu para poder ilustrar, né, o que Jesus, né, quer que nós conheçamos a respeito dessa cruz que as pessoas conhecem, todos conhecem a cruz, mas o verdadeiro significado dela, o que ela representa, o que ela traz, o que ela pode causar na alma de uma criatura, é algo assim que a maioria das pessoas desconhecem e por isso a maioria também odeia a cruz. Quando se fala em cruz, remete a sofrimento, né? Porque se lembram do sofrimento de Jesus na cruz. Mas a cruz, ela vai muito mais além disso. Ela tem um significado e uma importância muito maior do que a gente pode imaginar. Mesmo lendo no Livro do Céu vários trechos falando sobre a cruz, mesmo a gente também, né, já que estamos há algum tempo já meditando e recebendo conhecimento sobre a cruz, nós ainda não acho que dimensionamos ainda o quão grande ela é. E então vamos ver o que Jesus vai trazer para nós, né, para nós podermos falar mais sobre esse assunto. A primeira coisa que fala sobre a cruz, que a cruz ela é como um sacramento. E neste vídeo nós vamos entender o significado do sofrimento na vida cristã, né? Que a cruz ela não é somente como um símbolo de dor, mas ela é também um caminho de santificação e união com Deus. Porque através da cruz, através do sofrimento que acontece a purificação da alma. Né? Nós já ouvimos falar de muitas pessoas que eram afastadas, né, de Deus, que às vezes até diziam ateus, mas no momento de um grande sofrimento, de uma grande dor, né, seja ela pela própria pessoa, né, que ela está passando algum momento de, né, de tribulação muito grande, ou na vida de alguém que ela ama, né, a cruz ela também se apresenta na vida das pessoas, né, que a gente ama. E aí faz a pessoa refletir, né, sobre tudo, né, sobre a importância de se estar unido a Deus nesses momentos, principalmente. E quando a pessoa ela está afastada de Deus e passa por essas situações, elas tendem a buscar a Deus. E neste buscar a Deus, né, o que importa para nós aqui entender é que não é apenas buscar a Deus para pedir a cura de uma doença, se for, para pedir um livramento daquilo que está causando a dor, mas não. A purificação acontece quando a criatura ela aceita a cruz, ela entende o para quê.
ela sabe que dependendo da situação que ela está, pode ser um freio na vida dela. Se ela estava numa vida, por exemplo, muito cometendo pecados mortais, né? Estava numa vida assim, né? Totalmente longe de Deus mesmo, ofendendo a Deus. Então ela vai, através do sofrimento, compreender que aquilo que está acontecendo com ela é para que ela faça um caminho de conversão, um caminho de volta para Deus, mas aceitando esse sofrimento como uma correção, que é o amor de Deus na vida dela. Então a criatura vai, através da cruz, entender, né, o valor do sofrimento, porque ela vai entender, se ela realmente refletir sobre o para quê que aconteceu aquilo na vida dela ou na vida da pessoa que ela ama, ela vai acabar compreendendo. Se ela buscar junto com Deus a resposta, né, para aquilo que está acontecendo, sem se revoltar, sem odiar a cruz, sem blasfemar, sem rejeitar a cruz, ela vai ouvir a resposta de Deus, ela vai ouvir o para quê que ela está passando por aquilo. Né? Ela não precisa nem estar vivendo na divina vontade, ela só precisa, né, se conectar com Deus. Mas se a pessoa estiver vivendo na divina vontade, torna muito mais fácil, porque o livro do céu nos ensina, né? É um caminho que nós estamos, né, seguindo, conhecendo e aprendendo, né, a viver na divina vontade, e já entendemos que a cruz faz parte. Não tem como se livrar dela, porque ela e Jesus estão juntos, né? Eles, quando você fala de Jesus, você lembra da cruz, e quando você fala da cruz, você lembra de Jesus. Não tem como a gente separar um do outro. E na divina vontade a gente aprende, né, que no conhecimento que o livro do céu traz, que Jesus, ele passa a habitar dentro de nós. Então, se ele está habitando dentro de nós, então ele está ali crucificado dentro de nós. Então, o sofrimento que acontece é Jesus sofrendo dentro de nós. E aí nós vamos aceitando e vamos compreendendo e vamos valorizando a cruz. Muitas pessoas acham que a cruz ela é um instrumento de tortura ou de morte, mas não, né? Através dos ensinamentos do livro do céu, nós entendemos que a cruz ela é um sacramento vivo e é um meio pelo qual Deus se revela, né? Se revela e é um meio também pelo qual Ele santifica e transforma as almas. E como, né? Que Ele santifica e transforma as almas, porque foi a forma como Deus escolheu, que através do sofrimento e das consequências do pecado, porque o sofrimento, ele é uma consequência do pecado, porque se não houvesse o pecado original, né, que nós carregamos até hoje, né, os efeitos daquele pecado, se não houvesse, não haveria sofrimento, não haveria dor, não haveria doença, não haveria miséria, não haveria nada de ruim. Então, ele é consequência do pecado. E através da mortificação e da renúncia, né, se mortificando no momento em que nós estamos passando por um sacrifício muito grande, uma dor muito grande, como, por exemplo, essa mortificação, né? Essa mortificação nós entendemos, nós que estamos estudando o livro do céu, que essa mortificação é da nossa própria vontade, né? Quando nós passamos a viver da vontade divina, é a vontade divina que rege tudo. Então, tudo que nos acontece, nós compreendemos que é a divina vontade. Então, pode ser a situação pior que seja, como
Por exemplo, uma mãe receber a notícia de que o filho está com uma doença muito grave, né? Precisa um câncer, por exemplo, né? Precisa ficar internado, precisa fazer um tratamento agressivo. Então, no primeiro momento, a pessoa, né? Vou dizer assim, uma pessoa que vive já, né? Na vontade divina, ela vai tomar um susto, ela vai ficar abalada, mas logo já vem a paz, né? Por quê? Porque ela mortifica a vontade humana dela que quer se desesperar, que quer correr atrás para tentar resolver as coisas do jeito dela. Não, a pessoa que vive na divina vontade, ela já coloca, né, a situação para a vontade de Deus, que seja feita a vontade dele. Então ela renuncia à vontade dela, que ficar, né, se descabelando, né, desesperada, né, como qualquer mãe ficaria, né, principalmente criança pequena. Mas a pessoa que vive na divina vontade, ela vive em paz, ela vive na plena paz, porque ela mortifica a vontade dela, ela renuncia, né, fazer a vontade dela, né, ela renuncia tomar decisões, né, ela entrega tudo nas mãos de Deus, e aí Deus vai conduzindo, e aí nesse conduzir as coisas vão se resolvendo, porque ela teve a confiança em Deus. Então aquele momento de cruz que era para ser, né, um sofrimento muito grande, né, que era para ser uma dor muito grande, que era para ser um desespero, pensando que o filho poderia morrer, não é, né? Não é, porque a pessoa, ela já renunciou à sua vontade humana para viver na vontade divina, e ela aceita e confia em Deus. A cruz, ela também tem esse poder de transformação, né? Ela é um caminho de transformação, porque ela vai, a criatura que passa por esse sofrimento muito grande, por essa cruz, né, muito grande, ela vai se unindo novamente a Deus, né? Ela vai voltando nesse caminho, se ela aceita viver a cruz. Mas nesse texto aqui, Jesus ele quer falar da criatura que está longe de Deus e precisa voltar para Ele, né? Por um caminho de transformação, né? Voltando, né, à origem pela qual ela foi criada, que é viver uma vida sem pecado, né? E sem as consequências do pecado, para ela poder se unir novamente à pureza pela qual ela foi criada, né? Deus nos criou puros, Deus nos criou totalmente vazios para Ele se preencher, para ele preencher cada criatura dele mesmo, e a criatura viver com essa santidade preservada, viver numa união com Ele, né? De unidade mesmo, né? De ser realmente imagem e semelhança dele. Mas a criatura que ela se afastou de Deus e vive agora da vontade humana própria, que é egoísta, ela precisa passar por essa purificação, né? E aí o que vai acontecer? A cruz vai causar uma ação divina na alma dela e vai mostrar um caminho claro de um processo de purificação. Claro, por quê? Porque vai iluminar para ela e mostrar para ela que aquela cruz é uma correção, que aquela cruz é para ela poder ver, né, que ela está no caminho errado e retornar, né, se converter o caminho dela e converter para Deus, se converter para Deus, para poder, né, estar de novo unida, né, intimamente com Jesus Cristo sofredor, né, aquele que ficou pregado numa cruz. E aqui no trecho diz que a cruz, né, é um sinal, é um sacramento
que ela é um sinal visível de uma graça invisível. Da mesma forma que o batismo, né? O batismo, ele confere uma graça especial, né? Sem que a pessoa veja, então é algo invisível. Mas o que é visível, né? É a dor, né? A dor do sofrimento, da cruz, que vai operando na alma, que vai purificando a alma, que vai santificando a alma, que vai unindo a alma com Jesus. E Jesus, ele nos ensina, né, no livro do céu, através, né, dessas verdades, a carregar a cruz com ele, não como um fardo pesado, mas como um meio de participar de sua paixão e assim colaborar na redenção do mundo. Como que isso acontece? Porque quando nós que estamos, né, buscando viver na divina vontade, estamos meditando e estudando e colocando em prática o que nós estamos aprendendo no livro do céu, nós entendemos que quando nós vemos algo assim diante de nós, por exemplo, uma pessoa que está ali, que a gente vê claramente que a pessoa ela está assim num alto grau de pecado mesmo, né? A gente sente a dor de Jesus, né? Como, por exemplo, eu fui no aniversário dos parentes do primo do meu marido, e o primo dele é gay, e a prima dele é solteira, já tem quase 60 anos de idade, mas ela tem um namorado, e o namorado não estava lá na festa, mas ela ficou falando bem alto, em tom bem alto, com o maior orgulho, para todos os homens que estavam ali, meu marido, né, um convidado lá do aniversário da tia do meu marido, e para a irmã dela, e para a mãe dela que estava ali, para o irmão dela que estava ali também, e para um outro amigo, falando bem alto, para todos ouvirem que ela foi amante durante muitos anos do diretor do hospital onde ela trabalhava, e que ela depois foi amante de uma outra pessoa lá, não sei quem, e que ela poderia continuar como amante, porque ela não quer casar, ela quer ser só amante, né? E então ela tem orgulho de falar, né, de um pecado que ela está cometendo, né? E ainda citar uma outra pessoa que está cometendo um pecado junto dela. Então aquilo ali causa uma dor muito grande, né, quando a gente ouve isso, porque a gente sabe que a pessoa ela está cega, né? Ela está afastada de Deus e ela não está buscando nem viver os mandamentos, né? Que ali está falando para não cometer adultério, né? Então a gente sente, né? A gente sofre a dor de Jesus. Então quando a gente está sofrendo junto com Jesus, é como a gente estivesse participando da sua paixão, que estivesse carregando a cruz junto com ele, junto ao Calvário, porque tudo o que ele fez, cada ato dele era por causa dos nossos pecados. Ele estava reparando cada pecado com tudo que ele passou na sua paixão. Então, se uma pessoa como essa, né, que está numa vida assim de pecado, ela recebe uma cruz muito grande, então através do sofrimento, das consequências, né, do pecado que ela está cometendo, e se ela se mortificar, isto é, se ela aceitar a cruz, né, e ela abraçar essa cruz, digamos assim, né, essa cruz vai ser uma ponte entre o reconhecimento de que o humano está longe de Deus e precisa voltar, né, para Deus por um caminho de transformação, né, reconstituindo-se, reconstituindo do pecado e de suas consequências para poder unir-se novamente a Deus. Mas para que isso aconteça é preciso a pessoa
reconhecer, né? Reconhecer que o sofrimento é aquilo que vai fazer com que ela passe por essa transformação, porque a dor, né, vai purificar a alma dela. E aí ela vai poder novamente se unir a Deus, porque é como se limpasse a alma do pecado, né? Se ela aceitar a cruz, né, da forma como Deus mandar para ela, sem ela blasfemar contra Deus. Porque vai acontecer uma ação divina na alma, né? Um caminho, né, bem claro, iluminado pela luz de Deus, né, nesse processo de purificação e de união íntima com Deus, né, através desse entendimento, dessa luz que Deus vai trazer para ela neste momento em que ela está passando por esse sofrimento. Então, Jesus diz no livro do céu que a cruz é um sinal, é um sacramento, é um sinal visível de uma graça invisível, assim como é o sacramento do batismo, né, na igreja, que confere graça especial. A cruz também é um meio pelo qual Deus opera na alma, purificando a alma, santificando a alma e unindo ela a Jesus. Num trecho do livro do céu, do volume 3, Jesus diz que a cruz permite ver a Deus e ao mesmo tempo nos transforma em sua imagem. Que a cruz é um caminho de santificação, não é apenas o sofrimento passivo, né, que a pessoa passa por aquele sofrimento, né, ela sofre, mas sem compreender, né, ela sofre sem entender o paraquê daquilo, ela sofre calada, porque ela talvez só tenha sofrido na vida dela. A vida dela toda foi só sofrimento, então ela já se acostumou com o sofrimento. Pode ser uma situação, mas quando a alma sofre muito, ela é como que uma alma vítima, né? Porque ela foi tipo separada para poder sofrer mesmo, né? A vida toda dela, talvez ela tenha esse propósito, Deus tem esse propósito com ela, mas o que está falando aqui é que a cruz, o sofrimento que vem de repente para uma pessoa que às vezes nem está esperando, vem, surge assim, né? Que é esse caminho, né? Que Jesus está trazendo para ela como um presente, né? Porque se ela estava caminhando tranquila, sem problema nenhum, e ela estava numa vida que talvez pudesse, né, a alma dela ser condenada ao inferno, a cruz vem para justamente fazer com que ela possa ter a oportunidade de salvação. Por isso ele nos convida a carregar a cruz com ele, né? Não como um fardo pesado, mas como um meio de participar da sua paixão e assim colaborar na redenção do mundo. Isso para quem vive na divina vontade, né? Que ao aceitar o sofrimento está produzindo, né, efeitos, frutos, né, que vão alcançar toda a humanidade, né, assim como Jesus fez. Então, é por isso que vai colaborar na redenção, né, na redenção do mundo. Jesus continua dizendo que a cruz ela é fecunda e que faz nascer a graça em nós e que a cruz é luz, conforme está num trecho, né, descrevendo um trecho do volume 3, onde Jesus diz que a cruz nos liberta das ilusões do mundo e nos abre para uma realidade que é o céu. Então, quando ela se apresenta diante de nós a cruz, ela é luz porque ela ilumina aquela situação em que nós estamos precisando mudar, né, para
para nos desapegar, por exemplo, como no caso aqui está falando de uma ilusão do mundo, quando a gente não vive na divina vontade, quando a gente vive no mundo mesmo, né? A gente tem muita ilusão às coisas, né? A gente se ilude, né? Como, por exemplo, né, o meu filho mais novo, o sonho dele é ir para o Japão. Então, ele quer trabalhar, juntar dinheiro para poder ir para o Japão. Então, ele tem essa ilusão de que no Japão vai ser melhor do que aqui, né? Então, por exemplo, se ele consegue ir para o Japão, né, mesmo sendo contra a vontade dos pais, por exemplo, não é o caso, né? Eu deixo na vontade de Deus e se for a vontade de Deus, que ele vá, né? Que ele possa ir. Mas se eu me opusesse a isso, se ele fosse mesmo assim, chegando lá ele passasse por uma dificuldade muito grande, né? Não conseguisse trabalho, não tivesse onde morar, ou não tivesse o que comer, ele estaria passando por uma cruz que ia libertar ele da ilusão do mundo, né? E abrir ele para a realidade, né? Ver que não é bem assim, as coisas não são bem assim, né? Como ele imagina que é. Então isso é só um exemplo, mas muitas pessoas vivem numa ilusão com relação a muitas coisas e a muitas pessoas, né? Então ela precisa, né, compreender, né? E essa cruz é o que vai fazer com que ela tenha, né, essa compreensão, né? Se ela refletir sobre isso, porque quando a pessoa ela compreende, ela se une, né, de uma maneira mais íntima e mais profunda com Jesus. Foi falado também que no volume 3, Jesus diz que a cruz nos torna participantes da vida divina. E além disso, ele diz que a cruz nos permite imitá-lo em sua paixão, porque ele nos convida a sofrer com ele, né? Um sofrimento que nós sabemos que vai ser algo bom, vai ser purificador, vai ser transformador. Então ele nos convida, mas não por um masoquismo, né? Como tem pessoas que amam o sofrimento, né? Amam dor, né? Não sofrimento, mas amam sentir dor, mas não é esse tipo de dor, né? Que Jesus nos convida a sentir, não. É a dor do pecado, é a dor que ele sofre, né? Ao ver as criaturas vivendo, né, de cabeça para baixo. Então, quando ele sofre por nos ver sofrer, então ele nos permite sofrer também para compreendermos o que ele vê, para podermos, para poder iluminar, né, para que nós possamos, ao ver o que ele vê, nós queiramos mudar, transformando a nossa vida por amor a ele. Então nós podemos dizer, né, que a cruz ela nos enriquece espiritualmente e nos prepara para a glória. A cruz também é um sinal de predestinação, né? Quer dizer, aqueles que aceitam a cruz, que aceitam o sofrimento, já são pessoas predestinadas ao céu. E aqueles que, ao verem a cruz, odeiam a cruz, xingam a cruz e elas blasfemam contra Deus, esses são os réprobos, aqueles que já estão condenados a passar por toda a eternidade no inferno. Porque aqueles que abraçam a cruz com resignação, aceitando, né, e com amor, né, sabendo que aquilo ali é para o bem da alma dela, é para que ela possa ser purificada aqui na terra já, para, né, se ela viver ainda na divina vontade, ela vai direto para o céu, ela vai passar por toda a purificação, por todo o sofrimento aqui. Então ela vai, né, desde já na terra, ela vai ser considerada já filha de Deus, né? E no mundo moderno, o sofrimento ele é frequentemente evitado ou visto como algo a ser eliminado, né? As pessoas elas
não querem sofrer, né? Elas acham que tem pessoas que pensam, Jesus já sofreu na cruz, né? Agora eu não preciso sofrer, agora eu tenho que viver a vida, curtir a vida, né? Porque ele sofreu no meu lugar, né? Mas não é assim, né? Aqueles que estão aceitando a cruz, essas pessoas elas já estão dizendo que elas são de Deus, porque a cruz ela nos desafia a encontrar um significado no sofrimento. Ela nos ensina que o sofrimento, quando nós nos unimos a Jesus, né, a cruz pode ser redentora, transformadora. Então, nós podemos concluir, né, que a cruz ela é muito mais do que um símbolo de dor e morte. Ela é um sacramento vivo. Ela é um caminho de santificação. É uma união íntima com Cristo e uma fonte de alegria espiritual. E que, através da cruz, nós podemos purificar a nossa alma e nos preparar para a glória eterna. E que nós possamos, né, refletir sobre o significado da cruz, a importância da cruz, não mais com medo ou com resistência, mas com amor e com muita gratidão, porque ela é o caminho que nos leva à união com Deus e à plenitude da vida eterna com Deus. Amém.